Olá pessoal do sétimo ano, vamos então a mais uma videoaula de geografia, tá? Então hoje a aula está um pouquinho longa, porque são dois conteúdos a serem desenvolvidos. O primeiro conteúdo sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, sustentabilidade e usos de energia. Domínios morfoclimáticos. Qual a definição disto aqui? Bom, então, de acordo com o geógrafo, o professor Aziz Nassib Absaber, os domínios morfoclimáticos são o conjunto de climas, relevos e vegetações de uma certa área de um território. De acordo com essa classificação, com esse conceito, o Brasil ele é dividido em 6 domínios, além das faixas de transição. Bom, então, domínio amazônico. O que marca esse domínio amazônico aqui? Somente a floresta amazônica? Não. O domínio é um conjunto de elementos naturais. Então vai entrar aqui a presença da mata amazônica, que é uma mata latifoliada de grande porte. Entra o relevo, que é um relevo relativamente plano, são terras baixas nessa região, e o clima equatorial. Então, equatorial, vocês lembram já de uma aula anterior, que é um clima com grande quantidade de chuva e muito calor. O laranjinha aqui no mapa corresponde ao chamado domínio do Cerrado. Bom, o que forma esse domínio do Cerrado? Então, a vegetação é o cerrado, que é aquela planta de porte arbustiva, retorcida, folhas com pelos, a folhinha grossa também, e a casca da planta bem grossinha, para proteger a planta de queimada. A outra marca desse domínio é o relevo planáltico, que é um relevo todo ondulado, sujeito à erosão. Então predomina a erosão nesse tipo de relevo do planalto. E o clima no domínio do cerrado é o clima tropical. Então uma estação seca e uma estação com chuva. Tá? A parte vermelha do mapa aqui corresponde ao domínio da Caatinga. Bom, aí você lembra que o domínio da Caatinga, que a Caatinga, aquela vegetação adaptada à falta de chuva. Então, nesse local, nesse domínio, a vegetação é a caatinga, o clima é o semiárido e o relevo são depressões interiores. Ou seja, o que é uma depressão? É uma forma de relevo mais baixa do que o relevo que a cerca. Então, tudo isso junto forma o domínio da caatinga. A parte, o verdinho claro aqui, tá quase amareladinho aqui, corresponde ao chamado domínios de mares e morro. Está marcado morros aqui, mas é mares de morros. Então, é um tipo de relevo todo ondulado, todo irregular, coberto pela floresta, pela Mata Atlântica, e o clima é o tropical litorâneo, aqui no continente, aqui na região próxima ao mar, e o tropical de altitude aqui no interior. Então tudo isso forma o domínio dos mares e morro. No próximo slide tem uma foto de cada tipo de domínio. Aqui na região sul, entre o sul do Brasil e o estado de São Paulo, aparece o domínio das araucárias. Então esse domínio é marcado pelo clima subtropical, terras planálticas e a floresta de araucária, que é uma floresta homogênea, então praticamente apenas um tipo de planta. Então, planalto, clima subtropical e a floresta de araucária formam o domínio de araucária. E aqui no sul do Brasil, bem no extremo sul aqui, essa parte amarelinha aqui, é o chamado domínio de pradarias, tá?
campos ou pradarias. Então esse bioma, esse domínio, ele é formado por terra relativamente ondulada, é um relevo plano até, e aparecem colinas suaves nessa região. E é coberto por planta gramínea, chamado de pradaria ou pampas, lá entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E a parte branca no mapa são as faixas de transição. Toda essa parte branca aqui, faixa de transição. Por que faixa de transição? Porque nesse tipo de unidade aparecem plantas de mais de um ambiente. O relevo é de mais de um ambiente, então aparece relevo baixo, aparece relevo planáltico, aparece planta da região amazônica, planta da vegetação do cerrado ou da savana. Então é um local onde não dá para definir, tá? Então você encontra aqui uma variedade de ambientes, então aí é chamado de faixas de transição. Não pertence nem a um domínio, nem a outro. É uma coisa importante aí. Isso aqui é o quadro natural aqui do Brasil. Na verdade, toda a vegetação dos domínios, elas já foram antropizadas. Guarde bem esse nomezinho aqui. Antropizadas, ou seja, modificadas pela ação humana. Vamos relembrando aqui da Mata Atlântica, que cobre os mares e morro aqui. Mata Atlântica. Aproximadamente aí, apenas 7% dela ainda existe, o restante foi derrubado. Bom, e aqui nós temos aqui então as fotos de cada domínio. Então aqui é o domínio amazônico, você vê a grande cobertura vegetal. O domínio das araucárias, pode perceber que o relevo é alto, tá? E a planta é araucária, a floresta homogênea. Aqui são os mares e morro. Isso quando você vai para a praia, a serra, ela é formada por esses mares e morro aqui. Então tudo isso aqui era coberto pela Mata Atlântica. Aqui o cerrado, formado pela região, pelo relevo de planalto e chapadas também. Então esse relevo ao fundo aqui, pode perceber, o topo é bem reto aqui. Então isso é muito comum no domínio de cerrado, as chapadas. Aqui fica a região do domínio da Caatinga, região de depressão interior, clima semiárido e a Mata da Caatinga. E aqui são os pampas no sul do Brasil. Pode perceber o relevo. É um relevo de certa forma reto, com pequenas ondulações suaves aqui ao fundo. Então as ondulações aqui são chamadas de coxilhas. Então isto aqui são os pampas gaúchos. Tá? Então o pampa é uma região coberta por uma vegetação gramínea. Aparece árvore, aparece. Mas o mais comum desse domínio é a presença de gramíneas. E esse relevo aqui suave, ele é chamado de coxilhas. Então, o Brasil, ele é um país, talvez tenha a maior megadiversidade do planeta. O que é uma megadiversidade? É uma enorme variedade de vida, tanto vida animal como vida vegetal. Então, essa grande variedade de vida, ela está concentrada dentro da região tropical da Terra. Por que dentro da região tropical do planeta? Porque na região tropical a temperatura é adequada para a vida, a quantidade de chuva também, no geral, é muito alta dentro da região tropical. Então, na área tropical existe a grande megadiversidade, a biodiversidade de vida. Tá, e o Brasil, o país do mundo que sem sombra de dúvida, tem a maior megadiversidade de vida do planeta, sobretudo lá no domínio amazônico, domínio de mares e morro e também no cerrado. Tá? Bom, em relação à fonte de energia. A fonte de energia, elas são fundamentais para o crescimento econômico de um país.
O Brasil é um país que adota, em grande parte de seu território, a energia hidráulica, a chamada hidroeletricidade. Ou seja, a geração de energia elétrica aqui no Brasil, ela depende muito da água de rio. E por que o Brasil adota essa forma de energia, essa fonte de energia? Porque o Brasil ele tem muito rio, nossa rede hidrográfica é a maior rede hidrográfica do mundo, e a maior parte da nossa rede hidrográfica ela é formada por rio de planalto, ou seja, rios com queda de água. Tá? Então, quanto mais queda de água um rio tiver, melhor para gerar energia elétrica. É ruim para navegar, porque tem a queda de água, mas para gerar energia elétrica é muito bom. O Brasil, juntamente com o Paraguai, eles construíram na bacia do Rio Paraná a usina de Itaipu. Então essa usina aqui, quase 30% da energia elétrica brasileira é gerada por essa usina. Então ela fica entre Brasil e Paraguai. Como o Paraguai é um país pequeno que não usa tanto energia, a energia que é gerada nessa usina, parte dela é vendida ao Brasil. Então o Brasil tem parte da usina e usa essa energia. O Paraguai tem parte dessa usina, utiliza a energia, o que sobra, vendem para o Brasil. Tudo bem? Então esse tipo de energia ela é considerada como energia limpa e renovável. Tá? Bom, e qual o problema dessa fonte energética? Para construírem essa barragem aqui, uma gigantesca área florestal é inundado. E normalmente essa área florestal ela é habitada por população indígena. Então o território indígena acaba sendo inundado para geração, para a construção de uma usina hidráulica. Outra fonte de energia usada aqui no Brasil, combustíveis fósseis. Tá? O que é um combustível fóssil? É o combustível derivado do resto de planta e de animais, que sob uma condição de temperatura, de pressão, viraram ou petróleo, ou carvão mineral, ou gás natural. Então, gás natural, a produção desse material está em expansão no Brasil. Do grupo de fósseis, esse tipo de energia é uma das mais limpas, ou melhor, mais limpas não, é uma das menos poluentes do grupo. Polui, mas é menos poluente. O carvão mineral é o mais utilizado no mundo para a geração de energia elétrica. Então eles queimam o carvão mineral numa usina, o calor gerado evapora a água, essa água evaporando movimenta o motor que vai acabar gerando energia elétrica. É a mais utilizada no mundo. O Brasil utiliza mais o que? Energia hidráulica. Usa a queima do carvão? Utiliza, mas em menor quantidade. Então essa usina, essa fonte energética é extremamente poluente. Então o carvão mineral aqui no Brasil está concentrado principalmente na região sul, sobretudo em Santa Catarina. Só que esse carvão brasileiro ele é de péssima qualidade, uma qualidade muito ruim. Ele não gera tanto calor, então ele é ruim. Tá? Bom, outra fonte de energia utilizada no Brasil, em grande quantidade, é o petróleo. Então o petróleo é a principal energia primária do mundo. Então, petróleo, combustível fóssil. E aqui no Brasil, há pouco tempo, foi encontrada uma grande reserva desse óleo no fundo do mar. Então, esse local onde está localizada essa grande reserva de petróleo é a chamada camada pré-sal. Então, olha aqui, ó, elas ficam a mais de 5.000 metros de profundidade debaixo do mar. Então, o preço para tirar esse petróleo daqui é muito alto. Tá? Mais importante é que o Brasil, com essas reservas aqui, pode se tornar um exportador de petróleo, ou seja, poderá vender petróleo para o mundo. Hoje o Brasil compra petróleo do mundo. Então, com essa reserva, quando se começar a extrair petróleo daqui, o Brasil vai conseguir exportar esse mineral. Tá? Mas é um combustível altamente
poluente. Bom, e além da fonte de energia fóssil, temos no Brasil também as fontes limpas de energia, ou seja, energia renovável. São aquelas que produzem impacto quase nulo para o ambiente. Eu acho que polui o ambiente, mas é uma quantidade muito menor. Então, energia eólica, essa energia aqui, energia eólica derivada do vento, produção, sobretudo na região Nordeste e na região Sul. Qual o problema dela? A poluição visual e o barulho que ela gera. Energia solar. Essa fonte energética deveria ser a mais utilizada aqui no Brasil. Mas infelizmente não é. Por quê? Porque o preço da placa solar é muito alto, é muito caro para gerar energia com isso aqui. Mas para o Brasil deveria ser a melhor fonte energética, que o nosso país tem sol praticamente o ano todo. Biomassas. Também pode se gerar energia por material orgânico, de animal ou vegetal. Por exemplo, a cana-de-açúcar. Da cana é fabricado o etanol, o álcool para automóvel. Da mamona, então essa mamona que parece muito o coronavírus aqui, mamona também, você pode fabricar combustível com ela. Então, combustível feito pela cana e pela mamona, além da soja, de outros elementos aí, é chamado de biomassas. E também, gente, olha aqui, dá para gerar energia elétrica ou gás com a decomposição de esterco de gado e de outros animais. Então, o gás gerado para o resto de esterco é chamado de biogás. Então, esse gás ele é colocado dentro desse materialzinho aqui, esse chamado biodigestor. Aqui ele sofre um processo químico e vai liberar gás. Esse gás pode ser queimado e gerar energia elétrica.